Amém. Nós estamos dando início, na verdade, continuidade ao estudo de número 14, intitulado As Origens. Nós falamos na semana passada sobre a questão da visão de evolucionismo e criacionismo e algumas outras questões. Vamos dar continuidade na aula de hoje. Eu vou estar liberando, se você não tem apostila, eu vou liberar hoje, depois dessa aula aqui, no dia 10 de outubro, eu vou liberar o link para a apostila. Vai ficar no Linktree da igreja, que é um link para todos os links da igreja que está na descrição do vídeo. E eu vou pedir para o pastor Carlos Alberto orar pela gente hoje, para nós podermos iniciar a nossa aula. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus é nosso Pai, Deus amado, Deus querido, poderoso e maravilhoso. Senhor, abre, Pai, nossos neurônios, que haja, Pai, entendimento da Tua palavra. Dê, Pai, Jesus, o Teu Filho, Jesus, uma sabedoria sobrenatural. Abençoa ele em nome de Jesus Cristo. Coloca na boca dele as Tuas palavras, Senhor, e nos abençoa em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Então, na semana passada, nós vimos um pouquinho sobre a questão da evolução, né? Sobre as origens, né? Tratamos um pouquinho sobre esse tema. E aí eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês a apostila, para nós podermos... Deixa eu só salvar ela aqui, que acho que vai ficar melhor para nós podermos fazer ela de maneira... Pronto, salvar. Vou colocar no PDF, que eu consigo projetar aqui na tela, que eu estava terminando de formatar. Pronto, acho que agora eu vou conseguir fazer isso. Salvar. Amém. Agora vai fazer. E eu vou compartilhar a tela aqui, para que vocês possam... Vocês conseguem ver a apostila? Sim? Agora sim. Amém. Então, a gente estava falando aqui sobre as origens, né? E aí nós falamos na semana passada sobre a evolução ateísta, né? Basicamente, né, o que nós vimos e discutimos aqui, né, de maneira mais direta, era sobre como é que essa questão da nossa, do ponto de vista da cosmovisão, né? Como é que a gente apresenta a nossa visão de mundo de maneira geral em relação a todas as outras crenças, né? Como é que nós nos colocamos, né, diante de tantas opções ou diante de tantos pensamentos a respeito do crescimento, né, da forma como a humanidade se desenvolveu, da forma como o universo foi criado, da forma como nós nos estruturamos de maneira geral. E nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. Para a gente ter uma ideia, né, eu já usei esse gráfico algumas vezes e eu vou compartilhar com vocês novamente. O que nós estamos falando aqui de maneira direta, né? Vocês lembram desse gráfico que nós já vimos em algumas aulas há um tempo atrás? Né? O que eu estou dizendo aqui de maneira geral é que se nós formos termos uma visão mais macro, né, de como é que, aproximadamente, tá, irmãos, a humanidade não é percentual, não quer dizer do ponto de vista de tamanho das religiões, nada disso, mas é só uma visão inicial, né, para a gente poder ter um entendimento. Então, se você tem aqui toda a humanidade, né, toda a humanidade está representada aqui, como é que essa humanidade se divide? Dividir não é necessariamente 50% para cá e 50% para cá, é só do ponto de vista de visões, né? Então, a humanidade se divide numa visão ateísta do mundo, né? Uma visão ateísta, e se divide numa visão deísta do mundo. É sobre isso que nós estamos falando aqui a respeito das origens, né? De que maneira que a humanidade, ela olha, ela tem uma cosmovisão a respeito das coisas. Então, inicialmente, você tem uma visão ateísta, ou seja, onde Deus, efetivamente, ele não faz parte da equação, e em relação à criação, ao universo, nós vimos lá a questão do Big Bang na semana passada, como é que é a nossa visão em relação a isso. E aí, a partir daí, se você não tem uma visão ateísta, você vai ter uma visão deísta, né? E essa visão, né, ela vai ter justamente algumas divisões. Você vai ter um panteísmo, né, do ponto de vista de que Deus é uma força, uma energia
dissipada, né, em todo o universo, ou você vai ter uma visão, na verdade, que é o contrário, né? Ateísta, teísta, e deísta, panteísta. E aí você vai ter uma visão teísta em relação a essas coisas, que Deus não é algo, não é uma energia cósmica, né? Deus não é uma força. Você vai ter que Deus é uma personalidade, né? Deus se personifica numa pessoa, ou num ser, ou numa entidade, ou em várias entidades, mas você vai ter a personificação de Deus, não mais somente como uma energia. E aí, a partir dessa visão teísta, você tem de várias religiões, e as maiores, né, no mundo hoje são hinduísmo, o budismo, o islamismo e o cristianismo. A partir do cristianismo, né, nós podemos dividir em algumas grandes vertentes, né? Mais uma vez falando que não significa que são iguais, né, em termos de quantidade de pessoas, mas é só uma divisão para a gente entender. Então, você tem o protestantismo, o catolicismo, o kardecismo e outras religiões que se identificam como cristãs, por exemplo. Dentro do protestantismo, né, que é onde nós estamos inseridos, né, nós ainda temos subdivisões, por exemplo, temos igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, talvez tenha faltado até aqui uma estrutura chamada neopentecostal, que a gente pode, talvez, neopentecostal, que a gente pode discutir se ela está aqui debaixo do protestantismo ou se a gente considera como outros, né, do ponto de vista de conhecimento, de adequação, dado a distorção, né, da palavra de Deus que tem ocorrido nos últimos tempos, principalmente em relação a muito sincretismo, né, na igreja, teologia da prosperidade, enfim, esse movimento que começou lá na década de 70. Então, do ponto de vista de religiões, né, ou de visão do mundo, o que é uma cosmovisão? É a forma como nós enxergamos, né, o mundo. Então, tem e é sobre isso que nós estamos falando aqui na apostila. Eu vou descartar aqui essas alterações e voltar aqui para a nossa apresentação. E aí, como é que a gente está tratando aqui? Deixa eu compartilhar aqui que fica mais fácil, né? Só um minuto. Pronto. Tela cheia, fica mais fácil. Pronto. E aí, como é que nós estamos vendo, né, desse ponto de vista da apresentação aqui? Como que nós podemos, né, de alguma forma, entender a evolução da humanidade, ou o pensamento em relação à evolução da humanidade de duas formas, né? Como nós tínhamos falando, da forma ateísta, né? E da forma teísta, que é o que nós cremos, que é como nós cremos, a partir daqui a gente vai estruturar o nosso pensamento. Então, a gente viu na semana passada a evolução do ponto de vista teísta, ateísta, e vamos ver uma evolução teísta e como é que a gente estrutura a partir desse pensamento, né? Então, a evolução teísta, ela afirma que Deus direcionou, usou e controlou o processo de formação natural para criar um mundo e tudo que nele existe, né? E, normalmente, essa visão, ela inclui algumas ideias, né? Como o dia da criação, descrito em Gênesis 1, o processo evolutivo está envolvido na criação de Adão, a Terra e as formas pré-humanas são extremamente antigas. Então, esses são alguns pontos que nós devemos pensar em relação a isso. Por exemplo, eu vou tomar Gênesis capítulo 1 ali. Alguém pode abrir Gênesis capítulo 1 para a gente ler, por favor? O capítulo 1 inteiro. Gênesis no capítulo 1. Posso ler? Amém. Vamos lá, Silvio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disso, Deus
Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez-se também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que voavam às águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde, a manhã, esse foi o sexto dia. Amém. Obrigado, Silvio. Nada. E aí, o que nós estamos falando aqui, né? A gente está lendo aqui Gênesis capítulo 1. Então, a gente viu na semana passada uma evolução ateísta, né? Onde Deus estava fora da equação. Paralelamente, existe uma visão que não é
nem ateísta, onde Deus está fora da equação, e nem criacionista, que Deus está na criação, né? Como nós cremos e nós vamos ver no próximo item. A visão, a visão teísta, ela acredita que Deus direcionou, usou e controlou o processo de evolução natural, ou seja, aquele processo que a gente viu lá, de surgir uma célula e vir todo o processo de evolução, né, das espécies. Ele criou o mundo e tudo que nele existe, e ele controlou esse processo, e aí, a partir desse processo, eles assumem algumas premissas, né? Uma delas é que os dias da criação que nós lemos aí, foi tarde, amanhã, o primeiro dia, tarde, amanhã, o segundo dia, esses dias, na verdade, não foram dias, né? Foram eras, né? Que a Bíblia está relatando aqui, foram eras, no sentido de que foram muitos e muitos tempos para essas coisas serem formadas, e Deus só estava controlando aquele processo. Que o processo evolutivo está envolvido na criação de Adão, então o homem ele é criado a partir desse processo evolutivo, como acreditam os ateístas, mas Deus meio que no controle, o que nós vimos claramente na Bíblia, no capítulo 1, Deus diz claramente que vai criar o homem à sua imagem e semelhança, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e que a Terra e as formas pré-humanas são extremamente antigas, né? A própria Terra e as formas pré-humanas são extremamente antigas, né? E aí, o que isso implica para a gente, propriamente dito, né? Eu vou tirar aqui um pouco a apresentação. Quero conversar com vocês. O que implica diretamente em relação a isso, né? Algumas questionamentos que acabam caindo sobre o processo da criação, por exemplo. Você já parou para pensar assim? A gente sabe que cientificamente, né, por exemplo, você, pelo teste de carbono, por exemplo, você consegue identificar você consegue identificar a idade, né, de uma rocha, a idade de uma árvore, você consegue fazer esses testes. Na verdade, são alguns testes, o carbono é um deles. Então, como é que você explicaria, por exemplo, né, do ponto de vista da criação, você ter, por exemplo, uma rocha ou ter a datação da Terra há alguns milhões de anos? Se a Bíblia relata ali que a gente está, na verdade, alguns milhares, né, de Cristo para cá, 2.000 anos, né, e antes de Cristo ali, aproximadamente 4.000 anos, 4 a 6.000 anos, eu não lembro exatamente, aqui depois eu vou pesquisar. Mas então a gente tem um período aí, sei lá, de 8, 10.000 anos de todo esse processo, né, de criação de Adão até hoje, e aí a Terra tem milhões de anos, datações de milhões de anos. Vocês já pararam para pensar nisso, propriamente dito? Queria ouvir a opinião de vocês. Já pararam para refletir sobre isso? Sobre como era antes de Cristo? Você tem a ciência que, por exemplo, você vai lá, a datação, você tem a datação de milhares de anos. Você pega uma rocha, né? Ah, essa rocha aqui, pelo teste de carbono, XPTO, mostra que ela tem milhões de anos. E a Bíblia fala que a Terra foi criada há milhares de anos. Como é que uma coisa tem milhões de anos, comprovadamente do ponto de vista científico, e a Terra, por exemplo, só tem, pelo relato bíblico, alguns milhares de anos? Qual é o processo nisso, por exemplo, né? Você já para, como é que isso conflita na nossa fé? Como é que a gente fica se alguém falar assim, Sil, você é bobo, você acredita na Bíblia, mas a Bíblia fala que a Terra tem milhares de anos e já está mais provado cientificamente que tem milhões e milhões de anos a Terra. Tem testes, tem não sei o quê, tem não sei o que lá que mostram isso. Como é que você pensaria sobre isso? Como é que vocês pensariam a esse respeito? Sinuca de bico. A gente tem que a gente tem que estar apto para dar a razão da nossa fé, né? Isso é o que diz lá em 1 Pedro 3,15, né? Que a gente está pronto em qualquer tempo para dar o motivo da nossa fé, né? Lorena colocou ali que ela nunca parou para pensar nisso. Eu também não. E aí, mas eu quero pensar um pouquinho com vocês. Vocês estão desanimadinhos hoje. Preciso de vocês mais animados. Vamos. Tio Beto aí, pastor Carlos Alberto, Tomadilles, esposa. E aí, como é que a gente vai pensar nesse aspecto, né? Porque realmente
assim, a ciência aponta para uma Terra, né, para um mundo criado há 4, sei lá, 5 bilhões de anos. E é, quanto tempo tem, por exemplo, de Adão até Jesus? Deixa eu até pegar esse tempo aqui na internet, de Adão até Jesus. É 3.700 e poucos anos, 4.000 anos, vai, vou arredondar. Os anos aprisionados, por exemplo, que a humanidade tem no mínimo 6.000 anos. Alguns milhares de anos aí. 4.000 até Jesus e nós 2.000 para cá. Então, como é que a gente explica nesse processo, né? Como é que a gente vai abordar isso? Como é que a gente coloca a Madrid que estão sem, eu não estava lendo aqui. Lorena colocou, eu nunca parei para pensar nisso, não sei nem por onde começar, pastor. A Madrid pediu para me repetir. Então, o que eu estou dizendo nós temos comprovação científica de que a Terra tem bilhões de anos. E a Bíblia fala que esse relato todo de Adão ali, desse processo, por exemplo, tem alguns milhares de anos. Né? Então, você tem milhares de anos contra bilhões de anos. Como é que a gente falaria isso? Tipo assim, como é que a gente defende, do ponto de vista, a nossa fé em relação a essas coisas? Né? Se cientificamente a gente tem uma comprovação de que a humanidade, né, por exemplo, a humanidade, né, existe há alguns milhões de anos, ou alguns milhares de anos, sei lá, milhares de anos, como é que ficaria nesse aspecto? Né? Como é que a gente. A Bíblia está errada? Tem algum problema em relação a isso? Como é que a gente sairia desse processo? Pode falar, Magis. Pode colocar. Pastor, la Biblia fala que la tierra estaba vacía y desordenada. La tierra estaba vacía y desordenada. Deus ordenó todo con la palabra, falando. Es eso. Sim, pode ser. A Bíblia fala em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia, né? E você está dizendo isso, que ali já existia a terra, né? Propriamente dito, né? Sí, estaba toda bagunzada. En Sim. portugués, bagunza. Pode falar, Tio. Fica à vontade. Mas aí que existiu, né? Sabemos aí pela ciência que existiu a era dos dinossauros, né? E nessa época aí, só nessa época aí foi 6 milhões de anos. É isso? Aí, é verdade? Como é que a gente... comprovado, né? Tem ossos, né? E é tudo comprovado que existiu mesmo, os dinossauros, né? Então assim, a gente não pode, a ideia da escola de discípulo é dar a base para a nossa fé, para que a gente não seja surpreendido e nem se sinta constrangido diante dessas situações, né? A gente tem algumas estruturas, né, que a gente pode utilizar nesse aspecto, né? Tem umas teorias bastante importantes, né? Uma delas, por exemplo, a gente chama de teoria da Terra madura, né? A forma mais fácil de apresentar isso por exemplo, quando vamos dizer que a gente chegou agora acabamos de chegar no paraíso, tá bom? A gente acabou de chegar no paraíso e Deus criou há 1 minuto atrás Adão, certo? Relato de Gênesis. Deus lá fez a forma, deu fôlego de vida a Adão, Adão viveu, ok? E a gente acabou de chegar no paraíso e tem 1 minuto que Adão foi criado. Vou fazer melhor. Acabamos de chegar, Deus acabou de gerar Eva da costela de Adão, deu vida para os dois estão lá. Então, chega no paraíso 1 minuto depois desse evento, que eles são colocados, né, com vida, de pé de novo e tal. 1 minuto depois. Quando nós chegarmos lá, no paraíso, nós não vamos encontrar uma criança que nasceu há 1 minuto. Concorda comigo? Nós encontraríamos, sei lá, vou chutar aqui, não sei exatamente a idade, mas vou chutar que seja um casal de 25 anos de idade, de 30 anos de idade. Mas, teoricamente, eles só teriam passado a existir há 1 minuto. Concorda? Eles acabaram de ser criados. Sim. Deus, ele criou Adão, né? Deus criou Adão já adulto, concorda? Adultos, os dois. Ele já criou, Adão já. Se você chega ali naquela hora, você teria uma pessoa de, sei lá, 20, 30 anos, não sei qual era a idade, mas já adulto, né? Já amadurecido como ser humano, né?
Da mesma forma, existe a teoria dessa criação da Terra madura, né? De que Deus já criou a Terra já pronta. Esse processo de datação de carbono, de todo esse processo, ele aponta para um amadurecimento ao longo do tempo. Mas nós cremos que Deus ele é poderoso para criar já a Terra, assim como ele criou Adão já adulto, por exemplo, ele já criou a Terra pronta, da forma como ele criou. Né? Existe a teoria, por exemplo, que os dinossauros, uma coisa, por exemplo, é constatado, nós nunca não existiu a sobreposição, né, entre homens, seres humanos e dinossauros, por exemplo, né? Eles existiram em momentos diferentes da estrutura da humanidade, pelo tempo de vida desses seres. E aí, tem várias teorias que são... e aqui é teoria, tá, irmãos? Não estou fazendo nenhuma teologia em cima da estrutura. Quando a Bíblia fala que a Terra era sem forma e vazia, a gente vê lá no relato de Ezequiel que nós vimos sobre a criação de Satanás, né? Que Deus criou as pedras preciosas, Deus criou todas as coisas. Então, assim, já havia uma estrutura, né, anterior. E muitos falam essa terra sem forma e vazia já remeteria, né, à destruição desses seres viventes, né, na época pré-queda de Satanás e a partir da sua queda. Então, assim, o que eu estou dizendo do ponto de vista do criacionismo, o que nós cremos que o Senhor ele é poderoso, né, para criar as coisas como elas efetivamente são, né? Pode ser passado bastante tempo, ali tem a defesa de que ele foram algumas eras, Deus criou dia e noite, noite e dia, criou céus e terra, e animais, e campo, e dividiu águas, né? A Bíblia fala que um ano para Deus é como 1000 dias, e 1000 dias para Deus é como... Perdão, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, esse tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso, né? E assim como o Senhor pode ter, como eu disse, se você chega num paraíso 1 minuto depois da criação, você encontraria ali um homem já, sei lá, de 30 anos, e ele tinha pouco tempo, tinha 1 minuto que ele acabou de viver. Então, assim, Deus ele é poderoso para fazer essa estrutura e para criar, né, essa estrutura da forma como ele bem entender, né, da forma como ele bem quiser. Nós não podemos limitar, né, a capacidade criacional de Deus baseado somente na nossa limitação humana. Deus ele não está preso nessa estrutura, né? Ele está preso na força do seu poder. Então, quando nós tratamos sobre isso, e é o que a gente vai ver aqui na apostila, sobre esse pensamento. Nós devemos estar com muita tranquilidade, tratar esses temas, para que a gente não seja pego, desprevenido, né? Ou de alguma maneira fique conflitante com aquilo que a Bíblia nos ampara. A Bíblia não tem nenhuma tentativa de ter um aspecto cronológico, um detalhamento histórico das coisas. A Bíblia é só um registro da estrutura de tradição oral que foi passada ali, né, ao longo do tempo, até chegar em Moisés, que faz o primeiro registro de Gênesis, né? Então, vocês pararam para se perguntar, por exemplo, quem escreve a Gênesis, né? Abraão, perdão, é Moisés. Moisés, até Moisés, como é que é essa história? Como é que Moisés registra essa história? Obviamente que inspirado pelo Espírito Santo, mas existia já naquela época a tradição oral, essa tradição oral ia passando essa história, esse relato, né? Para o povo judeu até hoje é muito importante, desse registro de pai para filha, passando essas histórias até, né, chegar em Moisés, que fez o registro desse tempo inspirado pelo Espírito Santo ali, a partir de Gênesis, né, e faz o registro de Gênesis, ele já viveu, mas o relato de Gênesis a partir dessa tradição oral, né, de Abraão passa para Isaac, de Isaac para Jacó, e antes de Abraão, enfim, de seus ancestrais, de toda a estrutura da história bíblica que nós conhecemos. E aí, a gente chega nesse processo, né, através da criação. Aí, alguém pode ler aqui para mim? A criação, que como é que quando a gente começa a discutir a partir daquilo que a gente crê. Alguém consegue ler? Aí eu estou sem apostila e não enxergo, não estou enxergando. Tá bom. Vamos lá. Então, eu vou ler. Pastor, eu posso tentar ler. Só tô com um pouquinho de barulho aqui, porque eu tô com um bebê. Tá bom, Mas pode. vamos lá. É a criação. Tem a Bíblia como sua única base e entende que a ciência pode contribuir
para o nosso entendimento, mas nunca pode mudar nossa interpretação das Escrituras para acomodar suas descobertas. A criação ensina que o homem foi criado por Deus, à sua imagem, a partir do pó da terra, soprando-lhe nas narinas fôlego de vida. Gênesis 1, 27, 2, 7. Nunca existiu uma criação sobre-humana ou um processo de evolução. Os criacionistas, apesar de discordarem em detalhes secundários, se unem na crença de que Gênesis 1 é um relato literal e que Adão foi o primeiro homem. Isso. Então a gente acredita, né? As bases são lançadas são essas, que a ciência ela pode contribuir para o nosso entendimento, mas nunca para mudar a nossa interpretação das escrituras, né? A Bíblia ela é aquilo que ela é, que está registrado nela, a gente toma como absoluta verdade. Então, Gênesis 1, 27, 2, 7, ele relata, por exemplo, que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, a partir do pó da terra, e soprou na narina fôlego de vida. Então, nunca existiu uma criação subhumana, ou seja, o homem Neandertal. Você sabe aquele gráficozinho que você vê, né? Que o homem está ali, vai um macaquinho andando, ali vai ficando ereto até chegar num homem, né? E nenhum processo de evolução, que é justamente esse tema aí que a gente está retratando aqui. Então, a gente acredita, né, apesar de discordar em alguns detalhes secundários sobre essa teoria da Terra ter amadurecido ao longo do tempo, de eras, né, tempos que pertencem a Deus, ou sobre a Terra, a teoria da Terra madura, por exemplo, né, mas a gente se une sobre a seguinte crença, a partir de Gênesis 1, que ele é um relato literal, que Deus fez céu, fez terra, criou divisão entre águas, criou as vegetações, e que Adão foi o primeiro homem criado, né? O Adão é o princípio da raça humana, né? O pai da raça humana. A partir dele descenderam todos os demais seres humanos. Mas vamos avançar que vocês vão entender de forma mais clara o que a gente está tratando. Vamos lá. Lorena, teoria da evolução. Os princípios da evolução. As estrelas e os planetas são resultado do Big Bang, uma explosão de prótons e de nêutrons comprimidos e em alta rotação. A vida começou completamente ao acaso, quando uma célula única surgiu da matéria inanimada. Todos os organismos vivos evoluíram dessas formas elementares, ganhando complexidade durante o processo, o qual também produziu o ser humano. Esses três itens, né? Se você não assistiu, se você está assistindo esse vídeo agora e não assistiu a última aula, volta no canal do YouTube, lá da igreja, vai ter lá a última aula, onde trata detalhadamente sobre cada item desse, né? E justamente sobre essa questão. O princípio da evolução, esses são os princípios. Quais são os princípios? Tudo que existe, né? Estrelas e planetas, são resultado da explosão inicial de prótons e nêutrons, né? Ou de partículas, e que depois comprimidos em alta rotação criaram as estrelas, planetas, sistemas, enfim, sistema solar e outros sistemas, galáxias e tudo que existe. A vida começou ao acaso, quando uma célula única surgiu de matéria inanimada, ou seja, um pó com terra, com sol, com não sei o quê, e surgiu vida a partir de algo que não tinha vida, né? E todos os organismos vivos evoluíram dessas formas elementares, ganhando complexidade durante o processo, o qual também produziu o ser humano. Então, a partir desse ser unicelular, né, dessa única célula, se desenvolveu toda a criação, ao longo do tempo foi evoluindo até gerar todas as formas de vida, inclusive os seres humanos. E aí, pode continuar, Lorena, vamos avançar aqui em relação a isso. O processo da evolução. As mutações constituem o fator principal da evolução e são pequenas e repentinas mudanças no DNA dos genes, os quais são transmitidos aos descendentes. A seleção natural entra em seguida, fazendo a filtragem dos resultados mais fracos das mutações e gerando assim um estágio mais forte e evoluído que o anterior. Em terceiro lugar está o tempo, visto que as alterações e perpetuações desse porte nunca poderiam ocorrer em poucos milhões de anos. Deste modo, a evolução segue a seguinte fórmula matemática: mutações, seleção natural, tempo igual a evolução. O que está dizendo aqui é que ele está dizendo qual é a base, né, o tripé para entender a evolução. Então, primeiro são as mutações, que são essas mudanças repentinas, né?
em alguma característica que depois passa a ser transmitido pelo DNA, né, esses genes, vamos dizer assim, geração para geração, né, para as próximas gerações. E aí, logo em seguida, vem a seleção natural, ou seja, se essa mutação, de alguma forma, ela gerou um indivíduo mais forte, mais adaptável, essa mutação se prevalece sobre as outras através da seleção natural, e por fim o tempo, né? Que você não consegue. Isso não é de um filho de um pai para um filho, né? Ou de um ente, de um indivíduo para o indivíduo seguinte. Você precisa ter milhões de anos para essas mutações e seleção natural ocorrerem gradativamente. E aí vamos continuar aqui que a gente vai chegar, a gente vai discutir. Os problemas da evolução. Problemas nas mutações. Mutações são raras e quase sempre são prejudiciais. Nunca foi observada uma mutação que produzisse uma nova espécie mais avançada. Problemas na seleção natural. A seleção natural acontece na natureza como acontece nos laboratórios, em que são impostas circunstâncias próprias para a seleção natural. É uma pergunta. Mutações únicas aguardariam outras mutações necessárias para sua perpetuação? Exemplo, olho e ducto lacrimal. A seleção natural perpetua o ser mutante? Tá, vamos devagar que eu vou falar. Então, problemas da seleção natural, né? As mutações são raras e quase sempre são prejudiciais. O que eu estou dizendo? O que é uma mutação, por exemplo, no ser humano? Uma mutação prejudicial e rara no sentido assim, de não acomete a maior parte da população, dos seres humanos, por exemplo, o câncer, concorda? O câncer é uma mutação celular desordenada, certo? Quando você tem uma reprodução celular disforme e fora do padrão, você tem uma célula, por exemplo, cancerígena, né? Que é uma célula defeituosa que vai se propagando e acaba matando o organismo. Então, as mutações, elas são raras e quase sempre são prejudiciais, né? Você tem, normalmente, essas mutações, né? O que eu estou dizendo de maneira clara, assim, por que a gente não tem um ser humano, por exemplo, sei lá, que voa, que respira embaixo da água, né? Por que essas evoluções, elas são raras e assim, elas não caminham, né, para uma espécie no ITB, uma mutação que produzisse uma nova espécie mais avançada, né? A famosa discussão sobre o elo perdido. Tudo bem, vamos partir do princípio que a gente veio dessa cadeia evolutiva, né? E aí, cadê o chamado elo perdido? Cadê o ente, né? O indivíduo que ficou entre nós e o chimpanzé, por exemplo, e o macaco? Cadê o indivíduo que ficou entre nós e um passo atrás da cadeia evolutiva, né? Ou por que só a gente não tem evolução, por exemplo, somente na espécie humana, né? O que a gente observa é que, apesar do o ser humano ter alguns milhares de anos, né, pela sua estrutura, são sempre os mesmos seres humanos. Assim, não existe uma evolução que gerou uma espécie mais avançada, né? No sentido assim, a gente não vai, você não corre o risco, ou pelo menos ninguém se preocupa com isso, você não vai chegar, por exemplo, no meio da selva amazônica e vai encontrar, sei lá, um grupo de onça, no Pantanal, um grupo de onça pintada tocando violino, ou conversando, ou pintando, ou desenhando. Então, assim, existe não existe comprovadamente, né, a adaptação que produzisse uma nova espécie mais avançada. O que você tem ali é adequações. Por que eu estou tratando disso? Nós não descartamos a diversidade de espécies, né? A multiplicação da diversidade das espécies. O que eu estou dizendo? Pastor, o que você está falando? Vou dar um exemplo aqui, os cachorrinhos. Será que Deus, quando fez lá atrás toda a criação, ele criou todos os cachorros, todas as espécies de cachorro que existem? Deus, quando fez a criação, já parou para pensar nisso? Quando ele fez lá animais, tudo fez. Ele já fez Lulu da Pomerânia, ele já fez York, ele já fez Poodle,
ele já fez Doberman, já todas as raças de cachorro que nasceram, que foram criadas, são as mesmas até hoje, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Eu não. Né? Então, a nossa fé, ela não tem problema com como é que eu posso colocar? Com a diversidade das espécies. A diversidade é algo da inteligência criadora de Deus. O exemplo mais claro disso é o ser humano. Vamos supor que Adão e Eva fossem é porque é só para sair do estereótipo, né, europeu. Vamos dizer que Adão e Eva foram criados, fossem negros, por exemplo. Hoje nós temos negros, nós temos louros, nós temos chineses, nós temos o próprio ser humano, ele tem uma diversidade grande em termos de da espécie, né? Assim, temos diversidade dentro da nossa própria espécie, mas não existe um ser humano mais avançado que outro ser humano. Estou dizendo assim, tem mais forte, mais fraco, mais baixo, mais alto, mas não tem um ser humano que voa, não tem um ser humano que corre mais do que o outro. Tem ali dentro das limitações, você tem ali, né, ser humanos que correm mais, que correm menos, mas está tudo dentro da própria espécie, né, nesse Não tem aspecto. Superman. Exatamente, não tem. A gente não tem esse super-humano, né? Esse super ser especial, porque se já tem milhões de anos essa evolução, deveria ter criado uma espécie mais avançada, né? E nós temos, assim, do ponto de vista da diversificação da espécie, nós acreditamos, isso não é conflitante com a nossa fé. Na estrutura do DNA que Deus criou o homem, ele criou justamente. Isso é a riqueza, isso, na verdade, nos traz mais para perto do poder e da sabedoria de Deus. Deus criou uma capacidade de evolução, né, diversificação na raça humana e nos outros seres, que gerou outras espécies, que geraram outras diversificações, mas dentro da mesma espécie. Como eu falei, surgiu novos cachorrinhos, surgiu, sei lá, elefante, surgiu tigre, leopardo, onça. Não são os mesmos bichos desde sempre. É isso que eu quero falar, né? Existiu toda uma modificação, né, das espécies, uma adequação uma diversificação. É porque assim, evolução parece que saímos de um ser grotesco, né, ou primário, mais involuído, e a gente evoluiu. Que na verdade, sim, o que eu estou dizendo tinha lá, sei lá, um macaco, por exemplo, né? E surgiu vários macacos, macaco mico-leão dourado, macaco, sei lá, virou gorila, virou chimpanzé, teve uma diversificação dentro dessas espécies, sub-raças, subespécies foram criadas ali. Mas o que eu estou dizendo é que você não observa uma evolução a ponto de ter uma espécie mais avançada nesse aspecto. Então, a diversificação está dentro da estrutura daquilo que Deus criou para o homem, tanto é que, mais uma vez falando, partindo do princípio que Adão e Eva, por exemplo, eram negros, ou eram chineses, ou eram, sei lá, russos que eu digo, né, de ruivos, louros, de olhos azuis, não sei como é que era Adão e Eva. Sei que a verdade é de que de um casal único surgiu gente com cabelo preto, com cabelo liso, com cabelo crespo, com cabelo moreno, enfim, aí a diversificação faz parte da criação, né? Pode falar, tipo, fica à vontade, desculpa. Assim como ele diversificou as línguas, pastor. Sim, as línguas a gente tem esse registro lá na Torre de Babel, né? Que Deus dali dá a confusão das línguas e cria vários idiomas. E outra coisa também, uma coisa linda, é na criação, que nós somos únicos. Você já viu isso? Que toda a criação é única? Olha, eu tive um terreno com goiabeiras. Aí o terreno meu era alto, na roça, né? Aí eu olhava lá para baixo, tinha assim 300 pés de goiaba, mas todos os pés eram um diferente do outro. Aí eu olhava lá de cima, né? Então, essa formação deles era tudo diferente as árvores. Então, vejo assim, mesmo assim, vamos colocar aqui, os animais, né? Um também são diferentes do outro. Um é brabo, um é manso, o outro é estressado, é assim. Nada é igual na criação. Isso, na verdade, não aponta, né?
pastor Carlos Alberto está falando, não aponta para uma dificuldade nossa, na verdade, aponta para a grandiosidade de Deus. Deus ele é tão poderoso que ele criou uma criação. Imagina que se Deus fosse limitado na sua inteligência, na sua capacidade criativa, ia ter um monte de ser tudo igualzinho, todo mundo ia ser absolutamente igual. Todos os seres humanos iam ser iguais, todos. Clones. Ia ter, todo mundo ia ser Sil, entendeu? Imagina, todo mundo ia ser. Se acordasse na rua, você ia encontrar todo mundo com a mesma cara da Sil o tempo todo. Então, assim, todos os cachorros iam ser iguais, né? Todos os animais iam ser iguais, as vegetações. Imagina se andar o mundo inteiro, poxa, por isso que a beleza é um conceito do próprio Deus. Imagina se andar. Como é lindo ver um deserto, né? Como é lindo ver um mar, como é lindo ver um Pantanal, uma caatinga, assim, cada paisagem, cada área, cada vegetação tem a sua beleza, né? Cada ser, né? Tem a sua beleza nesse aspecto. Então, assim, isso tem muito a ver com o poder criativo de Deus, né? Imagina se Deus fosse o mesmo e fizesse as mesmas coisas o tempo todo, né? Como é que seria complicado, né? Ou ruim. Acho que pode falar, Lorena. Deus é detalhista, né? Exatamente. Assim, ele é tão detalhista que se você tem irmão, você não nasce nem igual ao seu irmão, né? Assim, da mesma mãe, do mesmo pai, podia nascer até igual, né? Todo mundo com a mesma cara, né? Até quem é gêmeo sempre tem uma diferençazinha. Exatamente. E isso está na capacidade de Deus de criar o DNA, as interações, né? Do DNA humano, do DNA na natureza. Isso tudo vem desse grande encadeamento, né? De tudo aquilo que Deus programou a partir do DNA dos animais, dos bichos. Então, isso que é mais lindo na criação. A fé cristã, ela não necessariamente ela rejeita a ciência, não precisa, né? O que a gente reconhece, só que a gente olha para isso e a gente enxerga a grandiosidade de Deus, o poder de Deus na criação de todas essas coisas, né? Só para te responder, Sil, é Gênesis capítulo 11, tá? Que vai falar sobre a Torre de Babel, e ali no versículo 1 fala que todas as línguas eram iguais, né, inicialmente. Depois a gente pode dar uma lidinha lá na próxima aula sobre isso. Eu acho fantástico isso, essa passagem aí. E aí eu vou falando aqui sobre os itens, só para a gente concluir a aula hoje. Se der um tempinho, eu volto nesse texto de Torre de Babel. Então, quais são os problemas? Lembra que aqui a base é a seguinte, ó, mutação, seleção natural e tempo. Quais são as bases da seleção natural, né? Já falando dos problemas na mutação, e agora fazer os problemas na seleção natural. Então, qual é o problema? A seleção, é uma pergunta, né? A seleção natural acontece na natureza, como acontece nos laboratórios em que são expostas circunstâncias próprias para a seleção natural, ou seja, eles conseguem reproduzir em laboratório aquilo que é observado, né, através supostamente da seleção natural, e a verdade é que não, eles não conseguem reproduzir isso, né? Senão a gente teria como replicar essas mutações, né, N vezes, né, a criar seres mais evoluídos, né? O que eu estou dizendo eu podia pegar um ratinho e fazer vários ratinhos, até criar um super rato. Um rato, sei lá, que voasse, que não soltasse nenhum tipo de doença, enfim. Essa seleção, ela acontece no laboratório, você não consegue replicar essa seleção natural, ou seja, essas mutações, elas não acontecem de maneira tão clara quanto a gente vê segundo a teoria da seleção, da evolução, né, nesse propósito. Nem sempre, estou dizendo se fosse assim, a gente não teria, por exemplo, bicho fraco na natureza, concorda? Tem bichos que são... Eu tenho uma cachorrinha aqui, que ela tem 1 quilinho. A minha cachorra, se você dá um pedaço de pão maior para ela, ela morre engasgada. Entendeu? Então, assim, se a seleção natural fosse tão aplicável, a gente não ia ter um bichinho desse tipo aqui. A gente ia ter, sei lá, um leão aqui dentro de casa, mas não ia ter um bicho desse. Porque... Um pitbull que come a beça. Porque, assim, a seleção natural não ia permitir que o fraco existisse, né? Só ia ter ser humano super, super forte, super grande, super veloz, né? E a gente sabe que não. Tem pessoas que têm um biotipo mais magrinho, outro mais fortinho, outros são mais altos, outros são mais baixos. Sim, a diversidade, né, na criação, ela é clara, e essa seleção natural, sempre apontando para o forte sobre o mais fraco, ela não é tão clara assim, do ponto de vista de quando se constata a realidade. Então, as mutações, item B, as mutações únicas aguardariam outras mutações necessárias
para sua perpetuação, exemplo, o olho e o duto lacrimal. A gente está falando de duas estruturas, né? Vou parar aqui para explicar isso de maneira clara aqui. O que é o olho e o duto lacrimal? O que eu estou falando? São duas estruturas diferentes. Tem um olho e tem um duto lacrimal, que é onde sai a lágrima, certo? Para que ele serve, além de chorar? Ele serve para a lubrificação dos olhos, concordam? Sim ou não? Sim ou não? E aí, você já passou você já passou pelo fato de você ter o olho seco, por exemplo? Você já ficou com o olho ressecado? Ou sem Eu lacrimejar? tenho esse problema. É muito ruim, né? Horroroso, né? Então, Coça assim, muito. imagina o seguinte, está dizendo aqui. Então, você teve o olho, foi a primeira estrutura. Tinha lá célula, virou várias células, virou um animalzinho, aí o animalzinho não tinha olho. Aí, um dia, virou um olho. E aí, esse olho, ele ficou esperando, porque assim, o olho era inútil se ele não é lubrificado, que é irritante, não é uma coisa agradável e nem funcional. E aí, o olho ficou esperando o duto lacrimal surgir, entendeu? Para poder ser funcional, para ser essa perfeição que é o olho humano, né? A gente pisca, por exemplo, aqui o olho lubrifica, pisca o olho lubrifica, pisca o olho lubrifica, né? Então, o duto lacrimal ficou um duto onde ficava jorrando água para absolutamente lugar nenhum e nasceu o olho. Então, assim, essas mutações, uma esperou pela outra, é isso que está dizendo, você espera uma coisa pela outra. Como é que funciona, né, desse ponto de vista? Como é que é essa evolução dessas estruturas ao longo do tempo? Então, assim, uma só subsiste, a outra existia, mas a outra esperou a outra existir para poder permanecer, né? É, por fim, a seleção natural perpetuaria eternamente um ser mutante, né? O ser que tem a capacidade de se mudar indefinido, né? Então, assim, nós teríamos mudando o tempo todo. Sei lá, surgir. Vou dar o exemplo seguinte: é, tirando algum desvio, né, do ponto de vista de nascimento, né, do fisiológico, assim, não tem o ser humano com 3 braços, né? Se nós somos um ser mutante, né, se nós viemos de um ser mutante, em algum momento essa mutação ela deveria continuar. Então, a gente veria seres humanos com 3 braços, ou, com a cabeça no lugar da barriga, não sabe? Assim, em algum momento, como você está perpetuando sempre o ser que muda, né? Você nunca teria a estabilidade nos seres que existem, entende o que eu estou falando, assim, do ponto de vista assim? Como você está trabalhando sempre o ser que muda, sempre a seleção natural escolhe aquele que muda, então aquele que muda seria a regra geral do ponto de vista da seleção natural. Então, constantemente nós deveríamos verificar essas mutações, e querendo ou não, assim, por mais que nós sejamos diferentes como seres humanos, nós temos muito mais igualdade do que diferenças, né? O que eu estou dizendo todo ser humano, e estou botando de nascimento natural, que não tem tido nenhum problema fisiológico, né? Físico, enfim, mas todo ser humano tem 2 olhos, tem 2 olhos, 2 orelhas, tem a boca, tem o nariz, tudo mais ou menos no mesmo lugar, né? A gente não tem ser humano com o nariz na testa, com o ouvido no pescoço, todo mundo meio que. Porque assim, se a gente tem esse processo, ia sempre perpetuar o que muda, né? Aquele que está sempre em alteração constante, a gente vê essas mudanças, mas que a gente vê uma estabilização, é isso que eu quero dizer, uma estabilização nessa suposta mutação, o que depõe, né, contra essa teoria da seleção natural. E aí vamos ver o problema com a quantidade de tempo necessária. Lembra, sempre voltando aqui, nós temos mutações, seleção natural, e a gente está botando a última parte do tripé do processo de evolução, que é o tempo. E aí vamos falar em relação ao tempo. Problemas com a quantidade de tempo necessária. Toda a teoria da evolução depende do acaso. O acaso está... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem, perfeitamente. Sim, sim. O acaso está contido em inúmeras possibilidades. O tempo exigido para que todos os acasos ocorressem de forma a produzir a primeira célula é incrivelmente grande, porque as chances de ocorrerem os tais acasos são muito pequenos. Segundo James Copped, aí o inglês eu vou ficar devendo,
Não vai Se lá. pensarmos em todos os tipos de átomo que existem na Terra, a chance de que os átomos certos se unissem de forma a dar origem à primeira proteína utilizável é de uma chance em 10.161. Nossa, Uhum. isso significa um número de 161 zeros. Já as possibilidades de o acaso produzir uma molécula de proteínas são de 1 em 10.243. Isso representa uma chance em sei lá quantos Uhum. milhões de possibilidades. Não é possível calcular qual é a probabilidade de que esse processo resulte no ser humano. Tais contas tornam os bilhões de anos propostos para a evolução em um breve e incapaz intervalo de tempo. Desse modo, percebemos que a própria ciência encontra um buraco negro no caminho das provas da evolução da vida e principalmente do ser humano. Eu vou copiar esse texto aqui e vou abrir uma jam aqui para a gente finalizar a aula aqui em relação a isso. O que a gente está tratando aqui, né, nesse texto? Partindo do princípio, né? Vamos adotar a evolução como sendo um parâmetro. Mais uma vez, não é uma questão de só utilizar. A gente não precisa disso, a gente tem a nossa fé. Mas vou dizer o seguinte: para não acusar assim, vocês só abordam do ponto de vista de fé, e por isso que vocês rejeitam, e vocês são bitolados, etc, etc. O que a gente está tratando aqui? Deixa eu transferir para cá a chamada e puxar vocês para diante. O que a gente está falando? Eu vou copiar o texto. Vocês já estão. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela. Vocês estão vendo aqui agora aqui, né? A Sim. telinha aqui. E aí, deixa eu ver aqui. Tá, pronto. Deixa eu ver um pouco. Normal. Pronto, ficou melhor assim. Então, o que ele está dizendo aqui é isso. Ele está dizendo assim, olha, você, partindo do pressuposto, né, que você tem uma quantidade de tempo para evoluir, lembrando que eu vou voltar lá pegar esse texto aqui da apostila, lembrando que esse é o tripé da evolução. Então, a gente falou das mutações, da evolução e do tempo. Vou colar ele aqui. Da mutação e da evolução e do tempo. É nisso que nós estamos tratando hoje. Então, esse é o tripé aqui da evolução. Então, o que ele está tratando agora é em relação à questão do tempo. Ele está dizendo o seguinte: toda a teoria da evolução ela depende do acaso, concorda? Porque precisa um átomo bater no outro, para formar um tipo de elemento, para formar o carbono, para formar o oxigênio. Lembra da tabelazinha periódica? Todos esses elementos aqui da tabela periódica foram formados a partir do acaso, né? Eles foram formados a partir da explosão de prótons e nêutrons. Então, a partir dessa explosão, eles foram se agrupando. E aí o que nós temos, né, no final do dia é que toda essa... Deixa eu trazer ela para cá. Que toda essa estrutura, né, da tabela periódica, esses elementos foram formados de maneira aleatória e ao acaso, né? E aí ele diz assim, olha, o acaso, aqui está a tabela, então todos os elementos aqui da tabela periódica foram formados ao acaso, ou seja, quando lembra que você estudou em química, né, que o hidrogênio, aí tem um átomo, né, um próton, enfim, você vai estudando todas as cadeias lá, de como é que são formados, né, o número atômico, né, desses elementos. E aí, a partir desses elementos também, você tem um outro acaso, que é, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né? Ele teve que se encontrar com outro átomo de hidrogênio para dois juntos se encontrarem com de oxigênio para gerar água, né? Para fazer o H2O. Então, assim, todos esses elementos eles precisaram de forma aleatória se encontrar. Ele está dizendo assim, o acaso está contido nessas inúmeras possibilidades. Ele, tudo bem, está aceitando isso. O tempo exigido para que todos esses acasos, ou seja, um átomo bater em outro átomo, um próton bater num nêutron para formar um átomo, e aí esse átomo encontrar com outro átomo para formar um elemento. Ele está dizendo o seguinte: todos esses acasos ocorrem de forma a produzir a primeira célula
é incrivelmente grande. Então, para isso tudo ainda acontecer, para chegar lá no princípio fundamental da primeira célula, ou seja, botar aqui a célula tal, botar uma mitocôndria, uma célulazinha aqui, ele está dizendo, para todos esses elementos irem se juntando aqui, bater, pegar água para formar essa primeira célula, é necessário um tempo incrivelmente grande, porque as chances de ocorrer de tais acasos são muito pequenas. Assim, existe a chance, existe, mas são muito pequenas. E aí, o James Coppett, ele, no livro dele, Evolution Possible or Impossible, ele define o seguinte: se pensarmos em todos os tipos de átomo que existem na Terra, ou seja, de todos esses átomos que existem na Terra, a chance de que os átomos certos se unissem de forma a dar origem à primeira proteína, então, eu vou pegar aqui a estrutura atômica de uma proteína. Estrutura atômica de uma proteína. Vou pegar uma proteína. Aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar aqui de uma. Botar da adenosina. A estrutura atômica da adenosina. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ah, tá. Olha como é que é a cadeia, né? Deixa eu copiar a imagem aqui, vou levar para vocês. Olha como é que seria necessário. Agora eu me perdi. Voltei. Olha, deixa eu copiar aqui. Olha como é que é uma cadeia de uma proteína, né? É isso aqui, tá vendo? Olha a estrutura que isso tem. Isso aqui é a cadeia de uma adenosina, né? Da estrutura de ATP. Olha como é que isso é complexo. Ele está dizendo o seguinte: para isso aqui, para existir uma célula humana, para existir uma, para existir uma célula, deixa ele carregar aqui. Olha a estrutura de uma célula humana, por exemplo. Para a gente chegar nesse processo de uma célula, a gente precisaria ter uma proteína para chegar nessa estrutura de uma única célula aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, para você ter essa conjuntura, para você formar, se pensarmos em todos os tipos de átomo que existem na Terra, ou seja, dessa tabela periódica, que eles precisariam se encontrar de forma aleatória, para que esses átomos se unissem de forma a dar origem a uma primeira proteína, só para formar isso aqui, a chance é de 1 em 10.161, ou seja, você tem que colocar um 1 mais uma sequência de 161 zeros na frente só para formar isso aqui, ó. Daí ele continua. Já a possibilidade de o acaso produzir uma molécula de proteína, né? Aqui a gente está falando só da primeira proteína. Agora, uma molécula inteira de proteína, um agrupamento inteiro de proteína, são de 1 em 10.243, que ele expressa aqui, ó. Isso representa uma chance nessa quantidade aqui gigantesca de zero. Isso aqui, ó. E ele diz o seguinte: é impossível, não é possível calcular qual é a probabilidade desse monte de acaso. Se para dar uma molécula de proteína leva isso tudo aqui, imagina para resultar isso aqui ter que resultar em uma célula, que vai resultar numa célula que vai ter que destoar em tecido epitelial, sangue, neurônio. Isso tudo acontecer ao acaso para formar um ser humano. E aí ele diz o seguinte: e tudo bem, as possibilidades existem, a gente pode calcular. Ele diz assim, ele diz, na verdade, que não é possível calcular que resulte nesse ser humano. Mas essas contas, o final de tudo essas contas tornam os bilhões, e aí eles defendem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Esses bilhões de anos, eles são insuficientes para comportar essa evolução. Tais
contas tornam os bilhões de anos propostos para a evolução em um breve e incapaz intervalo de tempo. Desse modo, percebemos que a própria ciência encontra um buraco negro no caminho das provas da evolução da vida e principalmente do ser humano. Ou seja, o nível de probabilidade de acontecer, mesmo que nós pudéssemos calcular, eles transformariam bilhões de anos num pequeno intervalo de tempo. Não existe tempo suficiente que eles dizem a Terra e toda a criação ter. O tempo definido de 4,5 bilhões de anos é insuficiente para, aleatoriamente, uma série de acasos sucessivos ocorrerem a ponto de gerar uma única vida humana. Tá claro o que eu estou dizendo aqui? Do ponto de vista, assim, ficou complicado demais. É que a gente está trabalhando aqui das teorias, é importante a gente entender isso. Mas está claro o que a gente está colocando aqui? Sim. Precisa ter mais fé para crer nisso do que para crer que Deus criou todas as coisas, né? Exatamente. Você precisa, no final do dia, escolher naquilo que você acredita. Uma série de condições e acasos tão perfeitos que resultaram no ser humano, onde, mais uma vez, a base, tripé, mutação, seleção natural e tempo, e onde aqui a estrutura de tempo é insuficiente para defender cientificamente as probabilidades ocorridas para acontecer uma única vida humana, você precisa simplesmente tomar uma decisão daquilo que você vai colocar a sua fé. Ah, mas eu creio que houve uma tempestade perfeita e que fez nesse tempo que está aqui e pronto. É uma fé. Porque matematicamente é impossível. Não é possível dentro desse tempo. Mas você pode dizer, não, mas eu acredito que houve uma tempestade perfeita, uma coisa desencadeou na outra e a gente está aí. Tudo bem. Você tá crendo, tanto quanto eu que creio que Deus criou as coisas. Que a criação veio a partir de Deus. Só que quanto mais você olha para isso tudo, quanto mais você vê a impossibilidade disso tudo, isso não abala a nossa fé. Não abala a nossa fé. Pelo contrário, só reforça a nossa fé e maravilha diante de um Deus tão detalhista, tão poderoso, tão criativo. Quando o apóstolo Paulo se depara, né, diante de toda essa criação, a única atitude dele é cair de joelhos, ele cai louvando a Deus, ele cai e fala com profunda riqueza, o saber, o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Por isso a ele é glória pelos séculos dos séculos, amém. Porque se não dá, quando você se depara de maneira honesta, vocês estão vendo aqui o tempo todo, não estou aplicando Bíblia, não estou aplicando nada, estou só discorrendo a respeito de um raciocínio lógico das coisas. Quando você se depara diante disso de maneira clara, de maneira transparente, de maneira assim, desprovida de maldade, no sentido de ter um viés, você só está olhando para isso, você fala assim, não fica de pé. Não fica de pé. Não fica de pé aqui e eu não estou nem voltando lá atrás para o universo, para isso tudo colidir, para formar um monte de coisa e aí gerar a galáxia, o planeta Terra, uma estrela que esteja no centro, que aqueça o suficiente, vai gerar uma vida. Sim, são tantos acasos que precisam acontecer, tantos acasos. E mesmo que você aceite todos esses acasos, você volta lá atrás na origem, chega uma hora que eles não podem explicar, porque assim, e antes disso tudo, o que tinha? Antes disso tudo tinha um outro universo, tá bom. E antes desse outro universo, tinha um outro universo, tá, mas quando é que isso acaba? Ou você precisa crer e aceitar que tinham vários universos, né, um monte de multiversos, né, vários universos antes disso, infinitos, e aí você precisa crer que os universos são infinitos, que eles existiram de eternidade e vão existir para a eternidade, ou você precisa simplesmente acreditar, e aí é uma questão de crença, ou você reconhece diante de Deus, diante de tudo isso, você se prostra diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é criador de todas essas coisas. Nosso Deus, ele é infinitamente maior do que tudo que a gente pode pedir, ou pensar, ou acreditar, da forma como
entender, assim, Deus ele é maravilhoso. Quando você olha para isso tudo, você só chega a essa conclusão. Você fala, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Não tem como, não tem como você ver essas coisas, né? E você simplesmente não glorificar o nome do Senhor. E é sobre isso que a gente tem falado aqui, aula após aula. Eu já estou terminando já. Aula após aula, semana após semana. É sobre nós termos uma fé consciente, uma fé clara, né? Uma fé honesta sobre essas coisas e refletir. A gente não precisa ter medo sobre isso. A gente não precisa ter medo sobre essas coisas. A gente não precisa ter medo sobre aquilo que nós cremos, se é o que nós queremos. Deus não precisa. Isso eu tenho falado toda a aula, né? Deus não precisa de advogado. Se a pessoa, se ela realmente ela tem vou colocar assim, né? Ela tem um coração, né? Ela tem um coração desprovido de maldade, se ela está encarando os fatos de maneira clara, honesta, correta, sem começar a querer negar Deus pelo simples fato de querer negar Deus, é impossível. É impossível você não reconhecer tudo que Deus fez e tudo que Deus já realizou até aqui, né? E aí, é aquilo que nós falamos. Eu queria só terminar nessa aula, e eu vou compartilhar aqui a última tela sobre essas coisas com vocês. Existe um texto, né, que está em 2 Pedro, que fala, vocês estão vendo a minha tela? Né? 2 Pedro 3,8, que ele fala assim, olha, mas amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Diante de tudo que a gente vê, de toda a criação, de toda a origem, de tudo isso a gente só pode reconhecer a nossa insignificância diante de um Deus tão poderoso. E o que nos impacta é saber que um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, ele decidiu se relacionar, e não só se relacionar com a humanidade, ele decidiu se relacionar com cada um de nós, de maneira íntima, sincera. Deus conhece cada um de nós pelo nome, Deus conhece as necessidades da Sil, do pastor Carlos Alberto, da pastora Tatiana, do Lúcio, da Lorena, da Madilis, de cada um de nós. E só para você ver a nossa insignificância da nossa vida diante disso, eu gosto de fazer conta, já falei isso, né? E aí eu botei aqui, ó, se um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, eu fiz um cálculo. Eu botei assim, 1000 anos. Se um dia de Deus for 1000 anos, né? E aí, então, um dia de Deus tem 24 horas, né? Um dia tem 24 horas. Então, eu tô meio que dividindo um dia de Deus como se tivesse 24 horas. E esse dia, para nós, representa 1000 anos nossos. Então, se Deus, um dia para ele é 1000 anos e um dia tem 24 horas, se nós vivemos, eu vou colocar aqui 90 anos. 90 anos. Eu sou contador, né? Eu gosto de fazer conta, não tem jeito. Nós vamos viver 90 anos diante do Senhor. Se a gente viver até os 90 anos, a gente vai viver diante de Deus exatamente 2 horas. Só no exercício, não estou dizendo que isso só estou pegando o que a palavra diz, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 1000 anos, 24 horas, se você viver 90 anos, você vai viver 2 horas diante do Senhor. O que eu estou dizendo é que nós somos insignificantes diante de um Deus tão poderoso. Nós temos 2 horas, 2 horas, 2 horas para tomarmos uma decisão de viver essas 2 horas diante do Senhor, de maneira a entregar e reconhecer o senhorio e a grandeza dele, para ganhar uma eternidade ao lado desse Deus que criou todas as coisas. A nossa fé não precisa ter medo das descobertas, da ciência. Deus não precisa que nós sejamos seu advogado. Deus é grandioso demais. Nós vimos lá na aula de revelação geral, a própria criação, ela testemunha sobre Deus. Se você olha para a criação de maneira honesta, ela já testemunha sobre Deus. E o que nós temos é 2 horas para, de alguma maneira, nos apresentarmos diante desse Deus e tomarmos a nossa decisão de vivermos para sempre diante de um Deus tão grandioso, né? E, e reconhecermos o seu senhorio. Ou simplesmente gastarmos essa fração de tempo diante do Senhor
e temos a nossa vida desperdiçada, né? A nossa alma jogada fora, porque a gente não consegue simplesmente nos curvar e reconhecer e glorificar o nome de Deus e dizer, Senhor, não existe Deus como o Senhor. Não existe Deus além de ti. Só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Amém? Que nós possamos, em nome de Jesus, refletir sobre isso. Eu sei que é uma aula menos bíblica, né, do ponto de vista de ler textos, de apresentar textos, mas é uma reflexão importante das origens, sobre o que a gente pensa, o que a gente encontra na nossa sociedade, e que de maneira nós, como cristãos sinceros, né, como pessoas honestas, a gente pode se colocar diante dessas coisas, né? De que maneira a nossa fé dialoga com isso, de que maneira nós nos posicionamos a partir da nossa fé diante dessas coisas. Amém? Amém. Amém. Bom, Jesus abençoe. Vou pedir para a Lorena encerrar a nossa aula hoje em oração, Lorena. Obrigado pela paciência de vocês. Desculpa o horário, eu cheguei muito em cima da hora por conta do trabalho. Peço desculpa. Vou tentar manter isso mais controlado, mas Senhor abençoe nossa semana. Amém. Amém? Amém. 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 Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite para te agradecer. Não só pela aula, por esse dia que o Senhor nos sustentou, mesmo depois de um dia cansativo para todos nós de trabalho. O Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos sustentou até aqui, cuidou de nós. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. E agradecemos também por essa aula, Senhor, meu Deus. Agradecemos pela vida do pastor, pela vida da pastora. Agradecemos por tudo que o Senhor tem movido, tem feito conosco e através de nós e em nós. A aula foi maravilhosa, como todas as outras são. Agradecemos que o Senhor nos dá sempre mais, sempre nos mostra que existe muito mais, que o Senhor é uma fonte inesgotável e nos dá mais sede, mais fome, mais desejo de buscar, de conhecer mais do Senhor. Agradecemos por o Senhor ser tão grandioso como o Senhor é, tão lindo, tão perfeito, Obrigado. e que se atenta a cada um de nós em detalhe e com muito cuidado. Nós te agradecemos, Senhor, muito obrigada, que temos uma noite de sono de muita tranquilidade, paz, descanso, em nome de Jesus. Amém. 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 Jesus abençoe vocês, tá? Paz. Amém. Quinta-feira Boa nós noite. temos culto online. Paz, boa A noite. paz, Paz, paz a paz, todos. paz, Boa paz, noite. paz.